O Instituto Protege procura trazer periodicamente pessoas importantes da comunidade jurídica ou pessoas importantes para o conhecimento da gestão pública brasileira. Hoje nós temos aqui o professor Rui Psitelli, a maior referência nacional em direito financeiro brasileiro. E ele é presidente da Comissão do Controle de Gastos Públicos do Distrito Federal, numa iniciativa do presidente da OAB do Distrito Federal, recentemente empossado. A ideia, ao convidá-lo a participar do nosso programa, foi demonstrar o que pode fazer uma comissão da OAB, que é uma das maiores e mais representativas organizações da sociedade civil brasileira. Pois muito bem, professor Rui, quais são suas ambições, quais são as ambições da OAB do Distrito Federal na execução desses trabalhos? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Instituto a oportunidade de a OABDF vir a divulgar esse novo projeto. Na verdade, o presidente Délio nos deu a incumbência de fazer com que a cidadania dos cidadãos brasilienses fosse mais fomentada. Nesse sentido, o Estado brasileiro, como sendo um grande responsável pela implementação de políticas públicas em todos os seus entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, tem no gasto público uma grande fonte de realização dessas políticas públicas. Nós entendemos no âmbito da OAB do Distrito Federal que a sociedade brasiliense não deve se contentar com simples relatórios e dados sobre o gasto público. A informação em cima desses dados fornecidos pelos órgãos governamentais deve chegar de maneira mais clara ao cidadão brasiliense. Análise de relatórios, como os da Lei de Responsabilidade Fiscal, relatório resumido de execução orçamentária, relatório da gestão fiscal, investimentos específicos na área do direito administrativo, na área do direito financeiro, que o governo do Distrito Federal esteja fazendo, nós julgamos como muito importante que a sociedade brasileira tenha uma informação, não somente um dado frio sobre esse recurso público. Nesse sentido, as ambições da Comissão de Controle de Gastos Públicos do Distrito Federal, criada na gestão do presidente Délio, vai ao sentido de difundir ao máximo as regras orçamentárias, as regras aplicáveis ao direito financeiro, para que o cidadão brasiliense, sem maiores tecnicismos, possa entender onde está indo o seu recurso público. Eventos em instituições de ensino, publicação de informativos, comunicação com a sociedade, presença em audiências públicas, onde o gasto público vai ser efetivamente realizado, são algumas das nossas pretensões no âmbito dessa comissão. Muito bem. O direito financeiro, a técnica e o rigor das expressões acaba dificultando muito a compreensão do cidadão, né? Nós temos lá PPA, LDO, LOA, restos a pagar, inscrição, empenho, ordem bancária, e muitas vezes essa linguagem é dificultada. A Lei de Responsabilidade Fiscal obriga que essas comunicações sejam feitas em linguagem simples e acessível. Mas esse objetivo da lei nunca foi atendido. Como é que a comissão vai trabalhar para que o cidadão no dia a dia conheça o efeito de um empenho cancelado numa despesa pública que sustenta uma creche? Com certeza. Acerca desse cenário que o senhor nos transporta, eu trago inclusive um fato real que aconteceu comigo, né? A própria disciplina de direito financeiro, ela não é muito prestigiada nem nas instituições de ensino. Veja que em muitas instituições de ensino sequer a disciplina do direito financeiro é obrigatória, o que no meu ponto de vista é um erro para a formação do advogado. E quando é obrigatória, ela é muito curta em termos de duração. Então, dentro desse cenário de rapidez, de necessidade de transmitir os conteúdos para os próprios alunos de direito, eu passava isso a eles e eles logo me perguntaram, mas professor, com um tempo tão exíguo para ensinar tudo isso que o senhor está nos dizendo que a gente tem que aprender de direito financeiro, o senhor vai nos ensinar restos a pagar. Mas restos é uma coisa que aparentemente é de só menos importância, né? Porque são os restos a pagar. Eu digo, veja só, uma das discussões que a gente vai fazer durante a disciplina é essa. O Instituto dos Restos a Pagar é um dos mais importantes do direito financeiro, e nós sabemos disso, né? E podem envolver aí problemas muito graves de postergação
de realização do gasto público. Quais são os nossos planos? E com esse cenário eu já ambiento, né, os nossos ouvintes. Tentar transmitir à sociedade brasiliense através de alguns instrumentos que a gente está criando, como informativos, entrevistas, como agora nesse instituto, a Comissão de Gasto Público da OAB do Distrito Federal está aberta a todos os convites que venham a receber no âmbito dessas instituições de ensino que divulguem informações importantes na área do conhecimento. Então, presença nossa em todos os canais onde nós fomos convidados, divulgação de informativos sobre destaques da execução orçamentária, da execução financeira, participação em audiências públicas, em órgãos públicos do âmbito do Distrito Federal, porque o nosso foco é o gasto público no Distrito Federal, que possa chegar de uma maneira mais simplificada ao cidadão. O site da Ordem dos Advogados do Brasil vai ser um importante instrumento também, onde a gente vai divulgar isso. Todos os convites de divulgação dos informativos também serão de muita alegria para todos nós. E a nossa comissão vai, através dos seus membros, procurar cada vez mais interagir com a sociedade, interagir com instituições de ensino, palestras. Fica aqui um convite a todas as instituições que queiram palestras para os seus alunos, no âmbito das instituições, no âmbito da OABDF. O propósito é, como o presidente Délio nos encarregou, tornar o gasto público no Distrito Federal o mais disseminado possível. E para isso nós, como instrumento desse projeto, estamos à disposição de disseminar essas informações de maneira prática ao cidadão de Brasília. Professor Rui Psitelli, o senhor, durante toda a sua trajetória, se destacou pela ética, pela seriedade, pelo conhecimento científico. Mas o senhor tem uma situação bastante difícil pela frente, porque o presidente da OAB foi oposição à chapa do atual governador do Distrito Federal. Né? Então, como é que se conseguiria um trabalho no Observatório da Despesa Pública sem o envolvimento de se tornar oposição ou sem a facilidade de se tornar situação nesse cenário que está apresentado? Como o senhor vai conseguir equilibrar toda a sua trajetória ética e científica e preservar esse valioso currículo que o senhor construiu? Perfeitamente. Essa preocupação ética é uma preocupação que nós temos com nós mesmos desde sempre, né? Que eu tento ao máximo transmitir para minha filhinha, que hoje tem 7 anos, da questão da lealdade para todos que estão nos assistindo, para todos que nos conhecem, para que seja sempre algo muito tranquilo e muito consciente. Esse trabalho, evidentemente, e eu não entraria se não fosse assim, não tem nenhuma vinculação partidária, nenhuma vinculação com governos. Ela é uma comissão institucional da Ordem dos Advogados do Distrito Federal, OAB do Distrito Federal, que perpassará quaisquer gestões de eventuais presidentes e de eventuais diretorias que estejam. A comissão ela não tem nenhum caráter dirigente, diretivo no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Todas as comissões da OAB elas têm um aspecto de assessoramento, uma função de assessoramento, de auxílio. No âmbito das análises que nós estamos procedendo, diferentes governos passam como análises que nós estamos fazendo nos informativos de governos anteriores, do atual governo, de governos subsequentes. Inclusive, a comissão da OABDF se coloca à disposição de quaisquer convites, inclusive do Poder Público Distrital, para conversar formas de estreitamento ainda maior dessas relações. Então, o nosso código de ética prima por nenhuma influência político-institucional, tão somente análises acadêmicas, docentes, de dados que o próprio governo disponibiliza para que, através dessa nossa comissão, possa o controle do gasto público ser fomentado no âmbito da OABDF. Tanto autoridades públicas quanto do âmbito de ensino são inclusive convidadas a participar da Comissão do Gasto Público do Distrito Federal, de maneira mais aberta, de maneira mais ampla possível. Estamos inclusive programando um extrato de um edital para que todas as instituições de ensino permanentemente possam se credenciar perante a Comissão de Gasto Público do Distrito Federal para fomentar ainda mais esse conhecimento. Então,
não haverá, obviamente, nenhum aspecto ideológico, é um órgão da sociedade que perdurará independentemente de dirigentes que estejam passando, e todos esses agentes, públicos e privados, são inclusive convidados a, com as suas mãos de obras próprias, fazerem parte desse esforço de construção do observatório, colocando à disposição da presidência dessa comissão a quaisquer debates, a quaisquer fóruns que sejamos convidados a dar os devidos esclarecimentos e análises. Nós tivemos, em passado recente, o pronunciamento da OAB em relação às contas governamentais da Presidente da República. E essa iniciativa pioneira no Distrito Federal pode representar um novo viés para todas as OABs do Brasil? Esse é um dos nossos grandes objetivos. Como o nosso foco, como a nossa atuação é no âmbito do Distrito Federal, nós tencionamos fazer um projeto desta comissão para que isso seja piloto e crie uma cultura no âmbito de todos os entes federativos, estados e municípios, para que lá também, no âmbito dessas unidades federativas, a OAB busque projetos como esses. Talvez não tão institucionalizado, talvez não com esse tamanho que nós pretendemos que chegue o tamanho e as atividades da nossa comissão, mas através de apoio da educação fiscal lato sensu, no âmbito do direito financeiro, no âmbito do direito administrativo, no âmbito do direito tributário, para que os cidadãos de cada comunidade vejam as informações dos seus recursos públicos em forma de gastos públicos bem divulgado. Nesse sentido, esse trabalho no âmbito do Distrito Federal, que ora começa, pretende ser um grande laboratório para sanar falhas, para aprimorar qualidades, para que todos os entes federativos e, quiçá, no âmbito da própria OAB Federal, um dia isso também possa ser instituído como uma comissão, inclusive, permanente, própria para esse trabalho. Esse canal do Instituto Protege se destina exatamente a esse cenário, um cenário de prospecção de novas ideias para que a administração pública melhore permanentemente. Muito obrigado, doutor Rui, e esperamos o senhor em outro programa nosso. Muito obrigado, ficamos à disposição e estamos de quaisquer instituições aí disponíveis para prestar essas informações sobre a nossa comissão. Muito obrigado.